aqui do que foi o período entre guerras, do primeiro capítulo do livro da Unidade 3, que fala basicamente sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos. A gente tem dois capítulos nessa unidade, que fala da expansão econômica dos Estados Unidos e a crise de 1929, e os regimes totalitários na Europa. A gente vai estudar agora, dar uma olhadinha nesse resumo, a crise de 1929. É bem simples, bem fácil a gente ver. No livro de vocês, a gente está com a página 67, que começa essa unidade. E ele fala que os Estados Unidos viveram uma fase de grande prosperidade no pós-Primeira Guerra Mundial. Porém, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, levou os Estados Unidos a uma forte crise que atingiu também outros países, especialmente países da Europa. E lá na Europa, nos anos de 1920, surgiam, na mesma época da crise, os chamados regimes totalitários. A crise econômica e o expansionismo desses regimes totalitários dariam início à Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver mais para frente. Aqui, para a gente entender a crise de 1929, a gente precisa compreender as contradições econômicas e sociais políticas do mundo que emergem, que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919. Primeiro que a guerra foi uma consequência de uma profunda transformação estrutural do capitalismo, com o advento do imperialismo em grau superior ao desenvolvimento capitalista. Vou explicar isso aqui. Transformações econômicas dessa nova fase histórica do capitalismo são assim definidas por Lenin. Primeiro, substituição da livre concorrência entre capitalistas pelos monopólios das grandes corporações, exportação de capitais dos países imperialistas em escala global, domínio absoluto do capital financeiro, a partir da fusão do capital bancário com o industrial. Vamos ter uma atençãozinha nisso que foi falado agora. Primeiro, a gente tem que entender como estavam os Estados Unidos. Lenin aqui ele afirmava que mais ou menos no início do século XX estava dada uma situação monopolista de uns poucos países riquíssimos. O que é que ele quer dizer com isso? Poucos países ricos dominavam a maioria dos países mais pobres do mundo. Isso logo após a Primeira Guerra Mundial. Com enorme excedente de capital nos países avançados. O que quer dizer? O acúmulo, a divisão da riqueza do mundo, ela estava sendo mal feita. Poucos países mantinham o grande capital excessivo, enquanto a maioria dos países vivia dominado por esses países maiores. Daí a necessidade desse capital excedente, desse grande volume de dinheiro, ser exportado em busca de uma colocação mais lucrativa. A possibilidade da exportação de capitais vinha do fato de existirem países onde os capitais são escassos, são precários, são pequenos, o preço da terra e os salários relativamente baixos e as matérias-primas baratas. Isso quer dizer que eram alvos fáceis dos países que a gente chama de capitalistas que monopolizavam o resto do mundo. A gente chama isso de imperialismo. É o forte sobre o mais fraco. Como consequência, era preciso controlar o comércio mundial. Por isso, as burguesias das principais potências imperialistas da Europa e do mundo, como os Estados Unidos, se empenharam na preparação da Primeira Guerra Mundial, como forma de dividir e conquistar esses mercados. A gente viu na Primeira Guerra Mundial que ela começa, o motivo da Primeira Guerra Mundial é pelo domínio de mercados. Isso aí está bem simples. Como era a historinha dos Estados Unidos no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, como ficou os Estados Unidos? Bem, diz aqui que a Primeira Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos emergissem como a principal economia do planeta. Por quê? As transações de produtos industriais e agrícolas se ampliaram com a abertura de crédito aos países aliados, seguidas pela concessão de empréstimos à Inglaterra, França e posteriormente à Alemanha. A produção norte-americana deu um salto gigantesco em vários setores,
destacando-se a indústria bélica de armas, de material de campanha e alimentos. Os Estados Unidos se tornaram o maior credor do mundo. No final dos anos de 1920, o país respondia por mais de 42% da produção industrial de todo o planeta. Enquanto isso, França, Inglaterra e Alemanha juntas detinham apenas 28%. Vamos traduzir isso aqui. Como era a história dos Estados Unidos? Se a gente lembrar após a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que a guerra ela aconteceu em território europeu. Então, os Estados Unidos, estruturalmente, eles não foram abalados pela guerra, apesar de ter participado no final dela. Os Estados Unidos só entraram na guerra porque seus navios foram atacados por submarinos alemães, navios apenas que levavam mercadorias. Após o final da guerra, os países europeus estavam devastados, tanto em sua estrutura quanto em sua economia. E quem fornecia armas, gêneros alimentícios e outros produtos para os europeus eram os próprios Estados Unidos. Com isso, como está dizendo aqui, a indústria dos Estados Unidos, a indústria tanto a indústria de massa, a indústria urbana, como a indústria agrícola, ampliaram de forma absurda. E quando esses países se destruíram na Europa, os Estados Unidos emprestaram dinheiro a esses países a juros, por isso que está dizendo que se tornaram os maiores credores do mundo. A economia norte-americana ela bombou após a Primeira Guerra Mundial. Então ela cresceu de forma absurda, se tornando já o que já era uma grande potência, a maior potência mundial nessa época. Então vamos ver aqui. Os Estados Unidos cresceram fornecendo produtos alimentícios, armas e outras coisas para os europeus, e além disso, financiaram a reconstrução dos países destruídos na guerra. A gente está em destaque aqui, como vocês podem ver, França, Alemanha e Inglaterra. Se vocês olharem no livro da gente, ele fala toda essa história que a gente está falando aqui, né? Que a partir do final da guerra, os Estados Unidos cresceram de forma absurda. Está na página 70 e 71, fala como a indústria, a sociedade dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra foi caracterizada através da superprodução e do consumo. Os Estados Unidos produziam muito e consumiam muito. Produzia muito para fornecer tanto para o próprio país como para os países europeus que estavam destruídos e tentando se reorganizar. E as pessoas que moravam nos Estados Unidos consumiam muitos produtos industriais nessa época. Então foi a época que a gente fala do maior crescimento econômico dos Estados Unidos e do capitalismo mundial. Os Estados Unidos basicamente eles foram um exemplo de crescimento e de superprodução. A gente fala superprodução porque a gente vai perceber que eles produziram mais do que o que era necessário produzir. Fala-se aqui que o final da guerra provocou uma pequena queda na economia norte-americana, mas logo o crescimento econômico foi retomado quando a França e a Inglaterra e logo depois a Alemanha passaram a saldar, a quitar suas dívidas com os Estados Unidos. Isso aconteceu porque esses países já estavam se reorganizando e já estavam se estruturando e suas indústrias já estavam começando a produzir novamente. Isso fez com que eles diminuíssem as compras ou os créditos que tinham com os Estados Unidos. Esse período é marcado com entusiasmo e ficou conhecido como Big Business, grandes negócios, caracterizado por uma superprodução de mercadorias e um mercado em expansão norte-americana. Ora, os Estados Unidos foi o país que tanto forneceu produtos quanto forneceu dinheiro para os países destruídos. Mas a gente tem que pensar que em algum momento da história, esses países iam se organizar, iam começar a comprar menos dos Estados Unidos, iam começar a pedir menos empréstimos dos Estados Unidos. No ano de 1924, a economia mundial parecia retomar o seu crescimento, mas o desemprego nos países da Europa continuava muito alto, com 12% na Inglaterra e 18% na Alemanha. A superprodução que a gente falou agora foi caracterizando todo esse período favorecida pela política do liberalismo econômico, responsável pelo aumento dos estoques, pela queda dos preços, pela redução dos lucros e pelo desemprego.
No entanto, já em 1921, anteriormente, na contramão de tudo que se achava que ia acontecer, Trotsky, o membro do Partido Bolchevique na União Soviética, aliava que o breve crescimento da economia era algo efêmero e cíclico, era algo que não tinha tanta importância, que ele aconteceu, mas como sendo cíclico, ele ia ter um ponto final, ele ia acabar e ele ia desmoronar novamente. Ele falava que isso era isso era um problema estrutural do capitalismo. Trotsky falou: quais as perspectivas econômicas imediatas? A América se verá obrigada a diminuir sua produção, não tendo a possibilidade de reconquistar o mercado europeu de antes da guerra. Por outro lado, a Europa não poderá reconstruir suas regiões mais devastadas, nem os ramos mais importantes de sua indústria. Por essa razão, assistiremos no futuro a uma volta penosa ao estado econômico de antes da guerra e a uma dilatada crise. Ao mercado, estancamento em alguns países e em ramos das indústrias particulares. Em outros, há um desenvolvimento muito lento. As flutuações cíclicas seguirão tendo lugar, mas em geral a curva do desenvolvimento capitalista não se inclinará para cima, senão para baixo. Essas foram palavras de Trotsky no terceiro Congresso Internacional Comunista, em junho de 1921. Foi o que Trotsky quis dizer com isso. E todo esse crescimento era apenas um momento após a Primeira Guerra Mundial, onde países da Europa precisavam de crédito e os Estados Unidos tinham crédito para oferecer. E que em algum momento dessa história, esses países iam se reorganizar, iam precisar de menos crédito e os Estados Unidos precisariam reduzir sua produção. Aí vem aquele problema que a gente falou agora, da crise da superprodução. Os Estados Unidos não pararam de produzir, mesmo após a redução de mercado, a redução de oferta, aliás, de demanda, a diminuição muito grande das compras europeias aos Estados Unidos, eles continuaram produzindo na mesma escala. Com o início da recuperação do setor produtivo dos países europeus, a produção norte-americana começou a entrar em declínio. Por quê? Eles estavam produzindo, mas não tinham quem comprasse, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora. Essa situação expressou-se principalmente no setor agrícola, com o afundamento da queda dos preços dos produtos primários, produtos de primeira linha, que saem da terra. A crise dos agricultores norte-americanos seria o prenúncio de 1929, do que viria a acontecer depois. Na medida em que as exportações, as vendas dos Estados Unidos diminuíam, os grandes proprietários não conseguiam saldar as dívidas contraídas com os bancos. Além disso, as ações das empresas tinham se sobrevalorizado imensamente no momento de especulação financeira. Foi questão de tempo para que a crise no campo causasse o desabastecimento das cidades que já enfrentavam problemas com o desemprego nos Estados Unidos. Então vamos lá. O que antes era super produzido, o que antes tinha muita oferta e muita gente comprando, agora tinha menos gente comprando e muita oferta. Isso fez com que o campo entrasse em crise, sem conseguir pagar suas dívidas, os agricultores, tá? E começassem por pressão, pelo próprio acontecimento, pela própria crise, começasse a produzir menos e começasse a ter nos mercados dos Estados Unidos uma oferta menor de produtos. Os produtos começaram a sumir do mercado. Isso fez com que os preços começassem a se elevar. Quando veio o colapso das bolsas no dia 29 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, os bancos do país estavam sobrecarregados de dívidas que não podiam pagar, ações supervalorizadas de empresas que estavam em queda e assim recusavam financiamentos, refinanciamentos ou outros empréstimos para habitação, imóveis, etc. Calcula-se que cerca de 1.000 hipotecas de casas foram executadas após 1929.
A gente tem no livro da gente como é que funcionava os Estados Unidos, na página 72, que fala do American Way of Life, o modo de vida americano. Antes de toda essa crise, os Estados Unidos viviam como modelo de consumo do mundo. Era o jeito americano de viver. Então, a indústria, o marketing da indústria, a propaganda começou a surgir nessa época. Elas foram muito bem elaboradas nos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas comprassem demais. Muitos produtos industrializados eram acessíveis à população assalariada, que tinha emprego. O desemprego nos Estados Unidos era praticamente zero antes da crise. Muita gente comprando, a bolsa de valores estourando, a produção aumentando. Isso tudo fez com que os Estados Unidos fossem modelo e espalhassem a propaganda do modo de vida americano. Só que, como eu falei para vocês, essa superprodução ela aconteceu na mesma época que os países da Europa estavam se reorganizando e comprando menos. Pensem no seguinte, vocês têm um estoque, vocês têm um certo tipo de comércio e produzem X em mercadorias. E vocês começam a produzir mais por conta de um evento específico e vocês precisam dar demanda para esse evento. Alguma festa, alguma coisa que acontece na cidade e vocês produzem mais para aquele respectivo tempo, para 15 dias, para um mês. E quando acaba esse evento, qual o lógico para a gente fazer, para você fazer? Você tem que produzir menos, você tem que produzir o que sua empresa já produzia antes. Os Estados Unidos não, eles continuaram produzindo, mesmo após a demanda que tinham da Europa. Isso fez a crise da superprodução. A quebradeira das bolsas de valores levou centenas de bancos à falência. Na época, o sistema financeiro norte-americano era débil, ele era muito estranho, ele era muito louco, como dizem os livros de história. Não haviam bancos gigantes, como na Europa. O sistema bancário do país, dos Estados Unidos, consiste em pequenos bancos locais e regionais. Mas o tombo da economia com a quebra da bolsa de valores norte-americana só estava começando. No nosso livro aqui, na página 74, que fala sobre o crash, ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e a Grande Depressão, como foi chamada, ele conta bem certinho essa história. Se a gente olhar o livro, pessoal, fala-se o estopim da crise aconteceu no dia 24 de outubro de 1929. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro vem a superprodução. Depois os estoques estão sobrando. Não tem quem compre. O preço vai cair, tá? Quando o preço cai, as grandes indústrias não têm como pagar o que deviam, principalmente aos bancos. O que é que eles fazem? Eles vão começar a cobrar dos países que os Estados Unidos começam a cobrar dos países europeus que ficaram devendo, que tinham pego empréstimos, que eram credores seus após a Primeira Guerra Mundial. Muita gente ficou sem pagar, muitas empresas, muitas indústrias começaram a quebrar porque produziram e não tinham quem vender, não tinham como pagar suas dívidas aos bancos e de um dia para a noite, imagine que no dia 23 de outubro a crise já tinha começado de forma mais branda, mas um dia, apenas em um dia, com a quebra da bolsa de valores, essas empresas faliram. Pessoas que estavam trabalhando foram para casa e um dia após, quando chegaram na porta da indústria, estava lá a placa de falência e você estava desempregado. Lembre-se de um agravante que a gente vai ver no final desse capítulo. O agravante é que naquela época não existiam direitos trabalhistas. Tá? As pessoas não tinham um salário família, não tinham uma aposentadoria, não tinham um, um seguro-desemprego. Então, se você ficasse desempregado, você estava na rua, você estava sem nada. Já ganhava um pouco. Então, a falência dessas indústrias fez com que a quantidade de pessoas desempregadas nos Estados Unidos fosse absurda, de um dia para a noite. Estima-se que nos Estados Unidos, em 1933, existiam 14 milhões de pessoas desempregadas. Imagine um cenário do melhor país do mundo, o país mais consumista, o exemplo do mundo de consumo e de produção, de um dia para a noite se tornar a pior economia do mundo. Tá?
Essa quebra da Bolsa de Valores aconteceu porque as pessoas loucas, muitas e grandes empresas começaram a comprar ações de empresas que achavam, era a chamada especulação, que apesar de estar em baixa nessa época, eles iriam retomar, o mercado ia retomar e essas empresas iriam retomar seu crescimento. Mas isso não aconteceu. Então todo mundo que estava endividado, ainda por cima, foi investir na Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores quebrou, fazendo com que bancos, indústrias, comércios literalmente quebrassem, fechassem suas portas nos Estados Unidos, causando desemprego de milhões de pessoas naquela época. Tá? Isso gerou um impacto na economia mundial? Sim, a gente chamou isso de efeito cascata. Tanto os países europeus quanto os países aqui do Ocidente, os países aqui da América, o Brasil principalmente, dá o exemplo do Brasil. A gente sabe que o Brasil era o maior produtor de café do mundo. E os Estados Unidos e os países da Europa eram os maiores compradores de café. A crise da Bolsa de Valores e a crise norte-americana fez com que eles parassem de comprar café, que era o produto que sustentava a economia brasileira. Aí o efeito cascata que a gente chama. No Brasil, essa crise que aconteceu lá nos Estados Unidos atingiu diretamente aqui a nossa região, porque eles não compraram o café que compravam antes do Brasil. Mesmo o governo brasileiro, em várias políticas de proteção ao café, o governo de estados e o governo federal comprando o café dos grandes cafeicultores aqui, não conseguiram tirar os estoques das fazendas, fazendo com que o Brasil também entrasse numa forte crise após essa grande depressão nos Estados Unidos. Débitos dos países cresceram demais. A inflação na Alemanha, para vocês terem uma noção, ela atingiu mais de 200%. Pessoas queimavam dinheiro da Alemanha, porque o valor do dinheiro alemão ele caiu. A moeda alemã ela foi totalmente desvalorizada. Tem relatos e fotos de pessoas queimando o dinheiro, notas, cédulas na Alemanha, para se aquecer do frio, queimando o dinheiro na lareira. Aqui no Brasil tem relatos na mesma época de que as locomotivas que eram usadas nas indústrias e na produção do café, no escoamento do café para o litoral, elas deixaram de ser. Muitas locomotivas começaram a ser abastecidas com café. Eles queimavam café para fazer a locomotiva andar. Tamanha era a crise, tamanha era a grande quantidade de estoque que não tinha mais a quem vender. Então aqui fala que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York não só iniciou uma profunda depressão econômica internacional que durou até 1930, também aprofundou os enormes conflitos imperialistas, abrindo assim portões para uma nova guerra mundial. Na Grande Depressão, os Estados Unidos imperialistas, ou os Estados imperialistas, procuravam defender suas burguesias como podiam. Não hesitaram em levantar bandeiras tarifárias para proteger seus mercados dos efeitos da crise, contrariando as doutrinas de livre comércio, em que afirmavam repousar a prosperidade do mundo. O fim da Primeira Guerra já marcava claramente a crise final da hegemonia inglesa no sistema capitalista, o declínio econômico da Europa e a expansão dos Estados Unidos. No entanto, o imperialismo norte-americano ainda não tinha conquistado a posição de potência na esfera capitalista. Sua ascensão ainda não representava uma nova divisão mundial de forças, esferas de influência e mercados. O poderio dos Estados Unidos e a debilidade do imperialismo europeu aumentaram os conflitos com as potências da Europa, uma tendência prevista em análises internacionais, como aquela de Trotsky que a gente viu nos anos de 1920, que dizia que esse boom, esse crescimento econômico dos Estados Unidos era apenas uma coisa cíclica, que ele ia ter início, meio e fim. Mediante uma política expansionista e agressiva, potências imperialistas como Japão e Alemanha nos anos de 1930 procuraram uma maior participação no mercado mundial. Lembre-se que a gente viu durante a Revolução Russa de 1917 que isso aqui foi uma crise capitalista. A União Soviética, a então formada União Soviética, ela se tornou uma alternativa a essa crise do capitalismo, porque ela não foi atingida totalmente. A União Soviética vivia um regime socialista e ela estava isolada pelos países capitalistas.
Sendo isolada, o efeito cascata que a gente falou, que iniciou nos Estados Unidos, atingindo todos os países envolvidos com o capitalismo norte-americano, esse efeito não chegou na União Soviética, fazendo com que ela fosse uma alternativa para a economia mundial. Aí o socialismo vai crescer e vai dar início numa futura guerra que a gente chamou de Guerra Fria, uma guerra entre capitalismo e socialismo. Como os Estados Unidos saíram dessa crise? A partir da crise de 1929, os Estados Unidos tinham um presidente chamado Herbert Hoover. Ele era do Partido Republicano e a ideia do presidente Hoover foi a seguinte: como os Estados Unidos viviam um livre comércio, a livre iniciativa comercial, ele achou que o Estado, o governo, não deveria interferir na crise, que a própria economia, historicamente, ela ia se reerguer, o abalo da crise ia passar e os Estados Unidos voltariam a ser como era antes. As indústrias iriam retomar sua produção, os bancos iriam crescer novamente e tudo voltaria ao normal, sem a intervenção do Estado. Esse problema não foi solucionado. Com grave pressão do parlamento e do povo norte-americano, que a crise não passava e o desemprego só aumentava, e a economia não voltava a crescer, a população começou a exigir mudanças. E em 1932, o senhor Franklin Delano Roosevelt, do partido de oposição, do Partido Democrata, ele foi eleito para a presidência dos Estados Unidos com uma nova visão. Roosevelt usou as ideias do economista chamado John Keynes. Essas ideias, no livro da gente, ela está na página 77 e fala do keynesianismo. Foi um estudo feito por John Keynes, onde o Estado deveria sim interferir na vida, na estrutura social e econômica das pessoas. Porque caso houvesse uma nova crise, as pessoas não seriam tão atingidas. E a gente sabe, se a população não compra, a economia do país não gira. Se tem uma crise e todo mundo fica desempregado, as pessoas não têm onde comprar, as pessoas não têm dinheiro para comprar, a economia não vai se reerguer. Então o Estado tem que dar uma base, um apoio à população para que, se acontecesse uma nova crise em qualquer momento da história, as pessoas tivessem uma reserva para que a economia continuasse andando. Então, usando dessas ideias de John Keynes, o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele criou um plano de recuperação, o chamado New Deal, plano empregado pelo presidente, pôs uma breve interrupção à depressão. Diante de um enorme desemprego e um possível descontrole social, o governo fez com que o Estado intervisse na economia, criando grandes obras de infraestrutura, salário-desemprego, assistência a vários trabalhadores, concessão de empréstimos, principalmente a pequenas indústrias, a produtores agrícolas e a bancos, a pequenos bancos. Ele utilizou o Estado para reaparelhar a população, tá? Para que o consumo voltasse. E a partir do New Deal, os Estados Unidos conseguiram retomar seu crescimento econômico, dando início a uma produção armamentista que já iria perdurar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Então, o New Deal foi um pacote de medidas tomadas por Franklin Roosevelt, pacote para reestruturação e para a retomada da economia americana. Ele investiu em obras de infraestrutura no país, em salário-desemprego, em novos direitos aos trabalhadores, empréstimos a pequenos bancos, a fazendeiros, a pequenos proprietários de terra, fazendo com que essas pessoas utilizassem esse dinheiro para reinvestir na economia norte-americana. Lembrem-se, o New Deal está sendo explicado na página 76 do livro de vocês. Ele usou as ideias de John Keynes, o economista que disse que a retomada só poderia acontecer se o governo, se o Estado interferisse sim na economia do país. Ele dizia assim: se o livre capital, se a indústria, se o comércio, ele não pode andar por si só. Tem que ter a mão do Estado. O Estado tem que proteger, ele tem que puxar para si a economia. Ele tem que interferir. Porque em caso de crise, quem tem que socorrer é o Estado.
O John Keynes ele publicou em 1936 uma obra chamada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, explicando como funcionaria a intervenção do Estado. Tá? O sucesso do New Deal, desse plano econômico, ele fortaleceu as ideias de John Keynes. Basicamente, ele criou o que a gente chama de Estado do Bem-Estar Social. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo agora no Brasil. A gente está com essa crise, essa pandemia e o chamado isolamento social. E o governo ele está preocupado com a economia e tem que se preocupar com a economia do Brasil. Mas o que é que acontece? De acordo com as ideias de John Keynes e o que foi utilizado no New Deal nos Estados Unidos, quem tem que socorrer a economia brasileira agora é o Estado, é o governo. Imagina se com toda essa crise o governo não socorre tanto os trabalhadores quanto as pequenas e grandes indústrias. O que é que acontece? Imagina se o governo cruza os braços e espera que a economia, ou que passe essa pandemia, passe essa crise por si só, que a economia ande sozinha, e que um dia ela vai voltar a acontecer. Não vai. O governo tem que investir, ele tem que tirar os seus investimentos e fazer a reestrutura da nação. É isso que o John Keynes queria. Imagine também se hoje no Brasil a gente não tivesse os direitos trabalhistas que a gente tem. A gente não tivesse seguro-desemprego, férias remuneradas, aposentadoria, vários direitos trabalhistas. Como é que esse trabalhador ia injetar dinheiro na economia? Então, o Brasil ele ainda continua se movendo, apesar da crise que vem agora depois dessa pandemia, ele vai continuar se movendo, vai continuar se reorganizando graças ao investimento que o Estado tem que fazer. Tá? Essas são as ideias do New Deal. Pensem que após toda essa crise, após essa retomada do crescimento dos Estados Unidos e a retomada do crescimento dos países na Europa, muita coisa, essa crise ela fez com que surgissem líderes de vários países, principalmente da Europa, que viriam como salvadores das economias dos seus países. Vou dar um exemplo para vocês. Na Alemanha, o Hitler surgiu para salvar a população. Na Itália, Mussolini surgiu para salvar a população. Então, são crises econômicas que abalaram a população do país e surgiram líderes mundiais com a promessa de enfrentar essa crise e reestruturar o país. Aí, a partir da crise de 29, do final dessa crise, como disse a vocês no início do capítulo do livro aqui, como fala, ela já seria o final dessa crise e esse aparecimento desses novos líderes já dariam início ao que a gente chama de regimes totalitários de direita. Por que totalitários? Era um regime que puxava para ele, para esses líderes, o salvamento dos seus países. São regimes totalitários, a gente vai ver como eles funcionam, são regimes que não aceitam oposição, são regimes que têm uma ideia fixa e que eles querem implantar essa ideia tanto em seu país quanto em países vizinhos. A gente pode dizer que o período entre guerras ele foi marcado pela crise capitalista, o surgimento de uma nova potência, novas potências socialistas, da recuperação econômica e do surgimento de regimes totalitários, que iriam ser a ligação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.